Após trocar as sacolas por engano no caixa do supermercado, Tânia levou para casa a pasta de documentos de uma desconhecida. Quando abriu uma folha com um carimbo azul, congelou. Na foto estava seu marido, ainda vivo. Bem-vindos, aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. O turno havia terminado, mas Tânia só saiu da portaria às 7h30. Enquanto devolvia as chaves, assinava o registro, enquanto sua colega Lúbia, como sempre, contava sobre a nora e que o neto de novo não queria comer sopa, se passaram mais uns 20 minutos. Tânia acenava com a cabeça, ajeitava o cachecol, concordava, mas pensava em uma única coisa: chegar ao mercado antes de fechar e não perder o último ônibus conveniente. Lá fora, garoa. Não era bem chuva, era uma espécie de poeira úmida e miúda que gruda no rosto e se infiltra pelo colarinho. As luminárias perto da portaria acendiam uma sim, uma não. O asfalto brilhava no escuro. Nas poças, os círculos das gotas tremiam. Tânia fechou o casaco até o queixo, mudou a bolsa de ombro e caminhou até o ponto. No bolso, o telefone vibrou. Ela tirou, olhou para a tela. Dinho. O filho ligava pela segunda vez naquela noite. Mãe, você chega logo? Logo, meu filho. Vou passar no mercado e já vou para casa. E o jantar, quando fica pronto? Logo fica, você fez a lição? Do outro lado dava para ouvir a televisão ligada. Baixinha, de fundo. Marcelo provavelmente estava vendo mais uma vez seus programas de carro. Fiz, mentiu Dinho. Pelo tom, Tânia entendeu na hora que não tinha feito, mas não tinha energia para discutir. Mãe, você vai comprar frango? Eu queria frango. Tudo bem, vou comprar. O papai está em casa? Está, deitado no sofá. Fala para ele que chego logo. Tá, Dinho desligou. Tânia ficou mais um segundo olhando para a tela escura, depois guardou o telefone no bolso. Frango? Certo, frango. De manhã, Marcelo, calçando o sapato no corredor, jogou por cima do ombro aquela frase que ela ficou ruminando o dia todo. Compra alguma coisa decente, não como ontem. O que havia de errado ontem, ele não explicou. Na véspera, Tânia tinha preparado arroz com feijão e carne, igual a sempre. Ele comeu 2 pratos, não disse nada, e de manhã aquilo já tinha se tornado indecente de alguma forma. O ônibus chegou ao ponto, abriu as portas com barulho, deixou sair umas 5 pessoas. Tânia entrou por último, sentou perto da janela. No interior, cheirava a roupa molhada e a um desodorizador barato pendurado no espelho do motorista. O vizinho de assento, um homem de jaqueta de trabalho, cochilava com a testa encostada no vidro. Tânia olhava para a luz dos faróis dos carros na contramão e pensava que não se lembrava da última vez que chegou em casa e simplesmente descansou. Sempre havia alguma coisa, sempre tinha que fazer algo. Frango, jantar, não como ontem. Até o mercado eram 4 paradas. O mercado ficava perto do terminal do ônibus, aquele mesmo de passagem onde todo mundo entrava. Tanto os trabalhadores da feira que terminavam o turno, quanto os passageiros que esperavam o ônibus para bairros mais distantes, as pessoas que saíam do posto de saúde com suas filas intermináveis e os que saíam da delegacia do outro lado da rua, uns com alívio, outros com um peso nos ombros. Acima da entrada, uma placa de mercearia queimada pela metade. Tânia conhecia tudo ali de cor. Onde ficava o leite, onde ficava o pão, onde Dona Zilda sentava no caixa e sempre cumprimentava, mesmo que a fila chegasse até a metade do mercado. Lá dentro estava abafado e barulhento. As pessoas se aglomeravam por todos os lados. Alguém discutia por causa do troco. Alguém remexia a carteira em busca de moedas. Uma adolescente com um salgado na mão contornava as pessoas dizendo com licença, tentando chegar à saída. No chão havia rastros molhados. Alguém tinha derrubado o líquido de um pote, e a faxineira empurrava o rodo entre as cestas, resmungando baixinho. Tânia pegou uma cesta e foi pelo caminho conhecido.
Pão no canto do fundo, uma bisnaga escura e meia bisnaga branca. Leite na geladeira junto à parede. Ela escolheu uma caixa com prazo mais longo para durar uns 2 dias. O arroz da marca dela ficava na prateleira de baixo. Ela se abaixou, pegou o pacote, verificou o peso por reflexo. O frango estava no balcão frigorífico do setor de carnes. Tânia escolheu um menor, coxinhas de frango embaladas em bandeja. Marcelo sempre reclamava que a carne dela era estranha, mas quando ela comprava algo mais caro, reclamava que era esbanjamento. Na fila, ela ficou uns 10 minutos. Na sua frente, um senhor idoso com boné contava moedas demoradamente. Depois percebeu que faltava R$1 e começou a se desculpar. Não tem problema, seu Benedito, acenou Dona Zilda. Depois você traz. Mas é uma situação muito incômoda. Sem problema nenhum, vai para casa. O homem pegou seu pãozinho e seu iogurte e foi em direção à saída. Tânia colocou suas compras na esteira. Pão, leite, arroz, frango. Dona Zilda foi passando sem levantar os olhos. R$86. Tânia abriu a carteira, achou a nota certa, pegou o troco, jogou o trocado no bolso lateral. As compras foram colocadas numa sacola branca de alças finas. Essas elas davam de graça. Ela pegou a sacola e se afastou para a janela, onde havia um balcão comprido onde os clientes geralmente reorganizavam as compras, guardavam a carteira, escondiam o cupom fiscal. O balcão era padrão, largo, com tampo de plástico, todo riscado com os anos. Nele colocavam bolsas, sacolas, cestas. Naquele momento havia algumas pessoas ali. Um homem de jaqueta esportiva enfiava garrafas na mochila. Uma mulher de lenço na cabeça remexia a carteira, procurando, ao que parecia, o cartão de transporte. Tânia colocou sua sacola perto da borda da mesa, perto da janela. Do lado de fora estava escuro. Refletiam-se as lâmpadas amarelas do mercado e as silhuetas das pessoas. À sua esquerda estava uma mulher de casaco cinza. Tânia a notou de canto de olho. De meia idade, talvez uns 45 anos, talvez um pouco mais. Rosto sem maquiagem, cabelo preso num coque simples na nuca. Olheiras escuras, o tipo que não vem do cansaço de um só dia, mas de um peso que vai se acumulando por meses. A mulher também tinha uma sacola branca, igualzinha à de Tânia, só que as alças estavam amassadas, como se já tivessem sido apertadas muitas vezes no punho. Em cima da sacola ficava uma pasta plástica transparente e dela aparecia a borda de uma folha com algum carimbo azul. A mulher estava nervosa. Era visível pela forma como olhava para o relógio, grande, feminino, com pulseira surrada, como pressionava os lábios, como ajeitava a pasta várias vezes para não escorregar da sacola. Uma vez ela deu um suspiro baixo, e Tânia automaticamente a olhou. Seus olhares se cruzaram por um segundo, mas as duas logo desviaram os olhos. É assim no mercado. As pessoas ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, veem as compras umas das outras, mas não guardam os rostos. Com licença, disse alguém atrás de Tânia e se espremeu até o balcão. Era um rapaz jovem de fone de ouvido. Ele jogou uma sacola de macarrão instantâneo no tampo e começou a vasculhar os bolsos. Tânia se deslocou um pouco para não atrapalhar. Sua sacola balançou e ficou quase encostada na sacola da mulher de casaco cinza. Tânia tirou a carteira para guardar o cupom fiscal. Pensou, preciso comprar sabonete também, está acabando, mas já não tinha ânimo de voltar até as prateleiras. Agora para casa. O cupom era comprido. Ela o dobrou ao meio, depois de novo, enfiou na carteira, fechou o fecho, amarrou melhor o cachecol. No mercado estava quente, mas ela sabia que lá fora o frio pega logo. O rapaz do macarrão foi embora. A mulher de casaco cinza olhou para o relógio mais uma vez e também se moveu, pegou a sacola e foi em direção à saída. Tânia não percebeu isso. Naquele momento ela estava ajeitando o gorro, verificando se as chaves estavam no lugar e pensando que provavelmente tinha comprado pouco leite. Devia ter pego 2 caixas. Quando abaixou a mão para o balcão, os dedos encontraram automaticamente as alças da sacola. Brancas, finas, igualzinhas a como eram.
Ela a pegou, jogou no braço esquerdo com o movimento habitual e foi para a saída. A porta rangeu, o ar úmido bateu no rosto. No ponto já estava o seu ônibus. O motorista fumava perto da porta dianteira aberta. Tânia, a passos rápidos, quase correndo, atravessou a rua e conseguiu entrar quando as portas já assobiavam para fechar. Ela se jogou no assento vazio perto da janela, colocou a sacola no colo, encostou a cabeça no vidro frio. O ônibus arrancou. No interior estava cheio. Pessoas cansadas voltavam do trabalho. Alguém falava ao telefone, alguém dormia. Tânia olhava para sua sacola e pensava em Marcelo. Estranho. Ultimamente ela pensava no marido de um jeito diferente, não como antes, não com carinho, não com irritação, mas com uma vigilância constante. Como se morasse ao seu lado uma pessoa a quem era preciso ficar sempre prestando atenção. Agora ele está quieto, mas daqui a pouco vai dizer alguma coisa e a noite toda vai por água abaixo. Ela tinha aprendido a perceber o humor dele pela forma como fechava a porta. Bateu forte, melhor não chegar com perguntas. Fechou de mansinho. Dá para perguntar com cuidado como foi o dia. Nos últimos 3 dias, ele fechava a porta de um jeito novo. Nem com raiva, nem com paz, mas apressado, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar. Chegava tarde, respondia às perguntas curto. Bico, cansado, não começa. Uma vez até disse: Tânia, você consegue passar uma noite sem me encher? Ela tinha só perguntado se ele ia jantar. O ônibus parou na parada dela. Tânia desceu, passou pelo pátio, subiu para o 2º andar pela escada conhecida. No patamar, cheirava a cebola frita de algum vizinho. Ela colocou a sacola no chão, achou as chaves, abriu a porta. No corredor a luz estava acesa. Da cozinha vinha som de televisão. Marcelo tinha trocado dos carros para as notícias, afinal. Dinho estava no quarto. A porta estava entreaberta. De lá se ouvia o murmúrio de algum jogo de computador. Tânia tirou o casaco, pendurou no gancho, descalçou os sapatos. A sacola ainda estava no chão. Ela se abaixou, a pegou e levou para a cozinha. Chegou, disse Marcelo, sem se virar. Ele estava sentado à mesa. Na frente uma xícara de café pela metade. Demorou? Fila? Mais nada, ele disse. Tânia colocou a sacola na mesa da cozinha perto da toalha de plástico com estampas de flores, aquela que ela havia escolhido para a cozinha anterior, e depois trouxe para esta. Acima da mesa pendurava um abajur. A franja nas bordas tinha amarelado com o tempo. No fogão havia uma panela. Na pia, algumas xícaras sujas e um prato com pão ressecado. Marcelo, como sempre, não havia lavado depois de si. Dinho comeu? Perguntou Tânia. Não, estava esperando você. Claro, eu falei que ia trazer frango. Marcelo deu de ombros. Tânia suspirou baixinho, para não chamar atenção. Foi até a pia, abriu a torneira, enxagou as mãos, secou na toalha pendurada no gancho. Depois foi até a sacola, desatou as alças. Naquele momento, ela ainda não desconfiava de nada. Na cabeça giravam as coisas habituais. Primeiro lavar o frango, depois cortar, colocar para cozinhar, deixar o arroz de molho, fatiar o pão. E, em paralelo, o que dizer ao marido para ele não começar seu discurso sobre o como ontem. Talvez simplesmente ficar calada. Nos últimos meses, o silêncio resolvia mais do que qualquer coisa. Ela enfiou a mão na sacola e os dedos tocaram em algo inesperado. Não na superfície firme da embalagem de frango, não no leite gelado, mas em algo leve que farfalhava. Tânia franzou a testa e puxou. À luz apareceu uma maçã, vermelha, um pouco amassada de um lado. Ela ficou parada por 1 segundo, depois tirou mais uma. E mais uma. Abaixo das maçãs havia um pacotinho de chá de saquinho barato, não da marca que ela comprava. Tânia sempre levava chá preto em folhas na caixinha verde, mas aqui havia um pacote amarelo com uma inscrição pela metade apagada. Já que é isso, ela disse em voz alta, baixinho, mais para si do que para Marcelo. Ele não ouviu. Estava olhando para o telefone, rolando alguma coisa.
Tânia tirou o conteúdo da sacola para a mesa. Maçãs, chá, um pacote de velas, as de uso comum, finas, amarradas com um barbante. Arroz, mas não da sua marca, numa embalagem diferente, com outro desenho. E bem no fundo da sacola, uma pasta plástica transparente, de onde aparecia a borda de uma folha branca. Tânia ficou parada, olhando para aquelas compras alheias. Por alguns segundos a cabeça ficou vazia. Então caiu a ficha. A sacola. Aquele balcão perto da janela. A mulher de casaco cinza, que tinha uma sacola branca igualzinha à sua. Alças amassadas, a pasta em cima. Ela havia, por reflexo, pegado a sacola errada. Meu Deus! Tânia deixou escapar. Eu troquei. O quê? Marcelo finalmente se despregou do telefone. Troquei a sacola no mercado. Peguei a de uma pessoa estranha. Marcelo sorriu com condescendência, como se tivesse ouvido uma bobagem engraçada. Nossa, você está boa. Trabalho já fritou o cérebro completamente. Tânia não respondeu. Ficou parada, olhando para as maçãs, as velas, o arroz alheio. Na cabeça, os pensamentos começaram a correr. Ou seja, agora em algum lugar, aquela mulher de casaco cinza chegou em casa, abriu a sacola e encontrou o frango alheio. Onde está o pão dela? Onde está o leite dela? E o que acontece com a pasta? O que há nessa pasta? O coração de Tânia de repente acelerou. Não forte, mas de forma irregular, como se perdesse o ritmo por um instante. Ela mesma não entendia por quê. Ora, trocou a sacola. Coisas que acontecem. Amanhã podia voltar ao mercado, perguntar para Dona Zilda se alguém tinha deixado alguma coisa, ou, se tivesse sorte, a mulher já tinha ido lá procurando. Dava para devolver as maçãs e o chá e pegar suas coisas. Mas a pasta incomodava Tânia mais do que tudo. Ela era de alguma forma oficial, transparente, rígida, com cantos reforçados. Esse tipo de pasta costuma ser levada a órgãos públicos, a consultórios, a cartórios. A própria Tânia tinha uma em casa. Lá ficavam as certidões de nascimento de Dinho, a cópia do RG, os documentos do apartamento. Pastas com documentos não se perdem à toa. Se aquela mulher não a encontrar, pode ser um transtorno. Preciso devolver, disse Tânia em voz alta. Ela tem documentos aí. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Que documentos? Não sei. Na pasta. E você não mexa em pasta alheia. Eu não estou mexendo, eu só... Tânia se calou. Marcelo já havia voltado para o telefone. Para ele era indiferente. Ela se esticou em direção à pasta, quis apenas pegá-la, deixar de lado, depois pensar em como achar a dona. Talvez no próprio envelope houvesse algum contato, sobrenome, telefone. Ergueu a pasta do fundo da sacola, aproximou a luz do abajur. O plástico transparente estava um pouco embaçado por dentro, provavelmente por causa da sacola molhada. Através dele, transparecia a folha de cima, branca com alguma inscrição no topo. E nesse momento, seja por ter tocado de jeito, seja por a pasta estar mal fechada, a folha escorregou e caiu na toalha de plástico. Na verdade, não foi uma folha só, mas várias, caindo bem do lado das maçãs. Tânia se abaixou para recolhê-las. Na folha do topo havia, no alto, um carimbo azul, redondo, nítido, e as letras de uma notificação. Tânia queria simplesmente dobrar as folhas de volta sem ler. Mas o olhar por conta própria se prendeu num sobrenome. Primeiro num, depois em outro. Ela ergueu a folha até os olhos. Ferreira Rosana Paula é convocada à delegacia de polícia para prestar declarações adicionais a respeito da queixa por ela apresentada sobre o desaparecimento do cidadão Cardoso Marcelo Rodrigues, desaparecido de sua residência 3 dias antes. Tânia releu a frase. Depois mais uma vez. Cardoso Marcelo Rodrigues. Podia ser coincidência. No mundo há tantos Marcelo Cardosos. O sobrenome não é raro, o nome ainda menos. Mas a mão já havia virado a folha por conta própria. Abaixo da notificação havia outro documento, uma cópia do boletim de ocorrência. E ali, um pouco abaixo do nome completo, havia uma data de nascimento, 22 de abril, o mesmo ano.
22 de abril. O mesmo dia que eles comemoravam todo ano quando ela assava um bolo, e Marcelo, mal-humorado, verificava se havia uva passa que ele não suportava. Ao boletim estava presa com um clips uma xerox de foto, em preto e branco, um pouco borrada, mas ainda assim reconhecível. O mesmo queixo, o mesmo olhar pesado e ligeiramente franzido por baixo das sobrancelhas, a mesma cicatriz pequena, branca, perto da sobrancelha direita, que ficou desde a juventude, quando Marcelo, segundo ele, tinha caído da bicicleta. O mesmo hábito de inclinar a cabeça de lado, como se já se preparasse para uma conversa na qual vai ficar insatisfeito com o interlocutor. Tânia olhava para a fotografia e não conseguia desviar o olhar. Atrás dela, a televisão continuava a resmungar. Marcelo ainda estava sentado à mesa, rolando o telefone, de vez em quando dando um riso. O mesmo Marcelo cujo rosto estava num boletim de ocorrência alheio, cujo sobrenome estava numa pasta alheia, cuja vida, ao que parecia, não estava só ali, naquela cozinha, ao lado do seu arroz, do seu frango, do seu abajur amarelado. As pernas de Tânia de repente ficaram bambas. Ela tateou a borda do banquinho com a mão e lentamente se sentou. A folha com a notificação segurava na frente de si. Não colocou na mesa, não dobrou de volta para a pasta, simplesmente segurava, como se ao soltar, tudo aquilo se revelasse mentira, e ela precisava que fosse verdade, para ter uma resposta para o que havia sentido nos últimos meses, para o frio que vinha dos olhos dele, quando tarde da noite ela perguntava como foi o dia, para o jeito como ele se virava para a parede, quando ela se deitava para dormir, para os bicos depois dos quais ele não cheirava nem a graxa de motor nem a cigarro, mas a algo desconhecido, a uma casa alheia, a um sabonete alheio. Tânia, você vai fazer o jantar ou não? Perguntou Marcelo com preguiça, sem tirar os olhos do telefone. Tânia lentamente ergueu os olhos e olhou para o marido. Ele estava na mesma postura, a mesma bochecha, o mesmo hábito de deslizar o polegar pela tela, completamente comum, completamente familiar, e ao mesmo tempo uma pessoa que, para certa Rosana Paula Ferreira, estava desaparecida havia 3 dias. Já vou, disse Tânia. A voz saiu baixa e serena. Ela mesma ficou surpresa de ter conseguido falar com tanta calma. Dobrou a folha de volta na pasta com cuidado. A pasta, ela colocou ao lado da sacola. Na toalha de plástico ficaram as maçãs, o chá, as velas, o arroz alheio. Por cima deles, à luz do abajur, mariposas dançavam, tendo entrado pela janelinha da basculante. Tânia olhava para aquela cozinha, para suas mãos, para as costas do marido, e pela primeira vez em muitos anos compreendia que não sabia quem estava sentado na sua frente. Tânia se levantou do banquinho em silêncio para não chamar atenção. Marcelo continuava de costas rolando o telefone, de vez em quando dando um riso. Ela dobrou com cuidado as maçãs, o chá, as velas e o pacote de arroz de volta na sacola branca alheia. A pasta ela colocou por cima. As mãos obedeciam como se fossem alheias, mas os movimentos saíam precisos. Vou ao mercado, ela disse. Esqueci o sabonete. De novo? Marcelo nem se virou. Mas acabou de chegar. Pois é, esqueci. Você tá normal hoje ou não? Tânia não respondeu. Colocou o casaco direto sobre a blusa de casa, calçou os sapatos no corredor, pegou a bolsa. A sacola alheia ela levou na mão. Já na porta disse de passagem. Fala pro Dinho que chego logo. Tá bom, tá bom. A porta bateu. Na escada ela ficou parada por um segundo, com a testa encostada na parede fria. O coração martelava na garganta. Depois desceu correndo até o pátio. O endereço de Rosana ela havia memorizado ainda na cozinha, ao ler os documentos. Ele estava na cópia do boletim, no campo do solicitante. A rua era a do lado, o prédio um antigo de 5 andares em tijolos cinzas. Dava para chegar a pé em uns 15 minutos, cortando pelos pátios. Tânia caminhou rápido, quase correndo, segurando a sacola com as 2 mãos, como se ela pudesse rasgar. Debaixo dos postes, garoa o mesmo chuvisqueiro miúdo. Nas poças, tremiam os círculos.
Na porta do prédio, ardia uma lâmpada solitária sobre a entrada. O interfone funcionava, mas a fechadura estava quebrada. A porta estava entreaberta. Tânia entrou, subiu ao terceiro andar. A escadaria cheirava a gato e a algum produto de limpeza. Alguém tinha lavado o chão bem recentemente. Na porta do apartamento havia um tapetinho simples, surrado, sem inscrição. Campainha não havia, apenas um botão embutido na parede. Tânia apertou. De dentro se ouviram passos, lentos, não apressados, mas pesados, cansados. A porta abriu na corrente. Na fresta, apareceu aquele mesmo rosto. A mulher de casaco cinza, só que agora sem o casaco, num roupão azul escuro simples. O cabelo ainda preso no coque, as mesmas olheiras. Por alguns segundos elas se olharam em silêncio. Então a mulher abaixou o olhar para a sacola nas mãos de Tânia e empalideceu. Não gritou, não gemeu. Simplesmente ficou branca, como a parede atrás de si. Você achou meus documentos? A voz era baixa, levemente rouca. Eu troquei as sacolas, disse Tânia. No mercado, perto da janela. A mulher estendeu a mão em direção à corrente, mas vacilou, como se algo a retivesse. Suas compras também estão comigo, então? Estão, eu trouxe, só que... Tânia fez uma pausa. A voz de repente lhe pareceu alheia, distante. Marcelo Cardoso, meu marido. A corrente tilintou baixinho. A mulher a retirou. Abriu a porta mais. O rosto dela ficou vazio, como o de alguém que foi avisado por muito tempo sobre algo terrível. E afinal disseram. Entre, ela disse. Me chamo Rosana, mas você já sabe. Tânia cruzou a soleira. No corredor cheirava a valeriana, aquela nota ácido doce de farmácia que se reconhece imediatamente. Corredor estreito, papel de parede com estampinha miúda, um sapateiro gasto onde havia 3 pares, chinelos domésticos, botas e sapatinhos femininos pequenos. Na cabideira estava aquele casaco cinza. No gancho abaixo, uma mochila escolar. Venha para a cozinha, disse Rosana. Desculpe a bagunça. Bagunça não havia nenhuma. A cozinha era pequena, uns 6 metros quando muito. A mesa perto da janela estava coberta com uma toalha de plástico quadriculada em azul. Sobre a mesa havia 2 xícaras, ambas vazias. Ao lado, um pires com biscoitos, nos quais, ao que parecia, ninguém havia tocado. Perto do fogão pendurava uma toalha com galos bordados. O tipo que havia uns 20 anos era vendido em todo lugar. Na geladeira, presa por um ímã com a inscrição Caldas Novas, havia uma fotografia. Uma menina de uns 8 anos à beira-mar, com um chapéu de sol engraçado piscando para o sol. A mesma menina, já mais velha, estava em casa naquele momento. Rosana ligou a chaleira, não por hospitalidade, mas como se precisasse ocupar as mãos. Sente-se. Tânia sentou, colocou a sacola no chão perto da perna da cadeira. Rosana tirou da prateleira uma caixa de remédios, uma caixa inteira como uma farmacinha portátil. Revirou as embalagens, achou a valeriana, tirou um comprimido, colocou embaixo da língua, sentou em frente. Faz 3 dias que não durmo, ela disse baixinho. Achei que ia encontrar ele hospitalizado em algum lugar. Ou pior, ele está em casa, disse Tânia. Sentado na cozinha tomando café, Rosana fechou os olhos, não chorou. Simplesmente fechou os olhos, como se a luz estivesse forte demais. Me conte, pediu Tânia. Por favor, preciso entender. Rosana soltou o ar. Não imediatamente. Ficou calada, mudou o açucareiro de lugar, ajeitou a toalha. Dava para ver que ela havia revisado aquela história muitas vezes na cabeça, mas falar em voz alta ainda não havia precisado fazer. Foi há meio ano, ela começou. No final da primavera, eu vinha da feira com 2 sacolas pesadas. Tinha comprado batata, mais umas coisas. Letícia estava em casa doente, precisava ser rápida. Na parada, uma sacola rasgou. Fiquei parada, a batata rolando pela calçada, eu tentando recolher. Aí ele se aproximou e disse,
Deixa eu ajudar. Recolheu a batata, me deu a sacola dele para eu transferir tudo. Me acompanhou até a entrada do prédio. Ela fez uma pausa. Nem perguntei o nome dele naquele dia, agradeci e pronto. Aí na semana seguinte olho, ele está perto da mesma feira. Sorriu. Disse, desta vez não deixou cair nada, foi assim que a gente se conheceu. Como ele se apresentou? Perguntou Tânia. Marcelo. Logo de cara disse que estava divorciado há muito tempo, que tem um filho adulto, mas que raramente se vê, que trabalha como segurança, em turnos de 24 horas a cada 2 dias, e que mora sozinho num apartamento alugado, porque depois do divórcio deixou o imóvel para a ex-mulher. Tânia baixou devagar o olhar para as próprias mãos. Rosana continuou. O detalhe da cópia do RG na bolsa dele veio à tona depois. Ele carregava o documento de Tânia consigo. Para quê? Não dava para entender. Talvez para o caso de algum banco ou repartição pedir para confirmar que era casado e fosse necessária uma cópia. Talvez simplesmente por hábito, sempre ter em mãos um papel da esposa como garantia. De qualquer forma, carregava e tinha certeza de que Rosana não ia ver. O que aconteceu depois? Passou a vir. Rosana continuou, olhando para a cortina. No começo ajudava com pequenas coisas. A torneira vazava, ele consertou, trocou uma lâmpada. Uma vez trouxe uma sacola grande de compras. Eu disse, para quê? E ele, você sozinha com criança é difícil. De fato estava difícil. Eu tinha acabado de sair do emprego. Na fábrica onde trabalhava, houve cortes, e eu fui uma das primeiras a ser mandada embora. Estava sobrevivendo com quase nada, procurando emprego, não achava nada. Letícia é uma menina inteligente, entende tudo, nunca pediu nada. E ele parecia que enxergava tudo aquilo e passou a ajudar. Dinheiro? Tânia perguntou baixinho. Rosana fez uma pausa. Não de imediato. Primeiro foram compras miudezas. Depois, uns 2 meses mais tarde, ele disse que queria comprar um carro usado de um conhecido para trabalhar como motorista particular. Disse, se der certo, vou te tirar daqui a você e a Letícia. A gente aluga um apartamento maior, muda. Pediu 50 mil, no começo um pouco, depois mais. Eu tinha uns brincos de ouro da minha mãe, bons, pesados. Os vendi. Dei o dinheiro para ele. Tânia ficou calada. Na cabeça dela rodava uma aritmética simples. 50 mil. Mais os brincos da mãe. A própria Tânia tinha uns brincos da mãe também. Tinham sumido 2 anos atrás. Marcelo disse na época, talvez você mesma tenha colocado em algum lugar, você esquece tudo. Eu não sou idiota, disse Rosana. Sei como isso parece agora, mas ele era, ela procurou a palavra, era como um homem normal, sabe? Sem bebida, sem agressão, carregava as coisas pesadas, perguntava sobre a Letícia, conversava com ela. O pai dela não existe. Ela a vida inteira cresceu sem pai. E aí chegou um homem que a chamava de filha. Eu pensei, ora, finalmente tive sorte. Em algum lugar do apartamento, uma porta bateu. Ouviram-se passos leves. Na cozinha, apareceu uma menina. Uns 15 anos, magra, numa blusa larga de mangas compridas, cobrindo metade das palmas. Cabelos iguais aos da mãe, mas soltos. Rosto fino, sério, sem aspecto infantil. Mãe, posso... Ela viu Tânia e se calou. Olhou com atenção, depois transferiu o olhar para a sacola branca no chão, depois de volta para Tânia. Esta é a Letícia, minha filha, disse Rosana. Letícia, esta é... Ela travou. Ao que parecia, não sabia como apresentar. Tatiana, disse Tânia. Eu também conheço o Marcelo. Letícia se encostou devagar no batente da porta. Não entrou totalmente na cozinha. Ficou no vão. Ele mentiu para você também? Ela perguntou com voz neutra, sem agressividade, sem lágrimas. Como quem pergunta sobre o tempo. Tânia assentiu. Letícia ficou alguns segundos calada, depois disse, olhando não para Tânia, mas para baixo, para o chão. Minha mãe deu a ele o último dinheiro que tinha. Eu disse, não acredita nele. Ela acreditou.
Letícia, disse Rosana baixinho. O que, Letícia? A menina nem ergueu a voz. Eu avisei. Ela se virou e voltou para o quarto. A porta fechou sem barulho. Rosana ficou sentada em silêncio, com as mãos caídas sobre a mesa. Os dedos eram finos, com unhas curtas, sem anéis. Ela não gostou dele desde o primeiro dia, disse Rosana. Desde o início disse, mãe, o olho dele é errado. Eu ria, dizia, que olho pode ser errado? E agora fico pensando, talvez a criança visse algo que eu não via. Tânia de repente se lembrou de Dinho, de como ele ficava em silêncio quando Marcelo entrava no quarto. De como uma vez, quando o pai saiu do banheiro, o filho sentou no banquinho da cozinha ao lado dela e perguntou baixinho, mãe, o papai a gente ama ou só aguenta? Ela na época afastou o assunto, disse, claro que ama, só está cansado. E Dinho a olhou por muito tempo, e ela entendeu que ele não havia acreditado, mas não foi discutir. Teve pena dela. O que aconteceu 3 dias atrás? Perguntou Tânia. Rosana tomou um gole d'água do copo. Às vezes ele ficava aqui. Não todo dia, de 2 em 2, de 3 em 3. Dizia que depois do turno era longe para ir até a casa dele, e que até mim era perto. Eu não me importava. Então, 3 dias atrás de manhã, ele foi para o chuveiro e deixou a bolsa na cadeira. Normalmente tinha roupas para trocar lá dentro, e documentos também. Ele dizia que carregava tudo consigo porque os armários na pensão eram pouco seguros. Eu quis colocar uma camisa limpa para ele. Abri a bolsa e bem em cima tinha uma xerox. Um RG feminino aberto na página do nome. Ela olhou para Tânia. Cardoso Tatiana, com um endereço diferente do que ele dizia que era da ex-mulher. E o registro de casamento recente, não com 20 anos de diferença. Tânia ficou parada. Eu não gritei naquela hora, continuou Rosana. Coloquei o documento de volta, sentei. Pensei, talvez ele explique, talvez seja uma irmã, uma parente. Ele saiu do chuveiro. Eu estava sentada nesse mesmo lugar onde estou agora. Pergunto, Marcelo, e essa aqui quem é? Cardoso Tatiana. Ele me olhou e eu entendi. Não pelas palavras. Entendi por como o rosto dele ficou. Como se a máscara tivesse caído por 1 segundo. Ele disse rápido. Você está mexendo nas minhas coisas. Eu disse. Queria colocar uma camisa e pronto. Ele se vestiu em silêncio, pegou a bolsa em silêncio. Já na porta disse. Você se meteu onde não devia. E foi embora. Naquela mesma noite desligou o telefone. Rosana ficou calada, depois acrescentou. E eu fico aqui 3 dias sentada. Penso, certo, mentiu. Mas para onde ele foi? Talvez tenha sido atropelado, talvez tenha passado mal do coração. Letícia diz, mãe, ele está vivo, não inventa. E eu não consigo, fui à polícia. Escrevi um boletim, pensei, que verifiquem. Ela olhou para Tânia. E ele, pelo jeito, simplesmente foi para casa. Para a sua casa. Na cozinha ficou muito silêncio. A chaleira havia esfriado faz tempo. Ninguém se aproximou. Lá em cima, algum vizinho movia móveis. Um baque surdo atravessava o forro. Lá fora passou um ônibus, freou na curva do terminal, longe, mas dava para ouvir. Tânia estava sentada e olhava para aquela toalha alheia quadriculada em azul, para a caixa de remédios, para a fotografia da menina de chapéu de sol à beira-mar. No peito dela não havia nem raiva nem lágrimas. Havia uma estranha, pesada tranquilidade, como se ela finalmente tivesse visto o quadro inteiro, e não por pedaços como antes. Eu acreditei nele, disse Rosana baixinho. Me perdoe, eu não sabia de você. Se soubesse, eu sei que, disse Tânia. Eu sei que você não sabia. Ela se levantou da cadeira, foi até a janela. Lá fora, continuava a garoa. O poste na porta do prédio piscava. Junto às lixeiras, uma gata miava. Uma noite comum. A noite mais comum do mundo perto do terminal do ônibus. Rosana, disse Tânia, sem se virar. Não vou saber de imediato o que fazer com tudo isso. Mas uma coisa eu sei. Não vou embora daqui como se nada tivesse acontecido. O que você vai fazer? Perguntou Rosana.
Tânia não respondeu porque ainda não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, no peito, não havia precisa aguentar, nem precisa ficar calada. Havia outra palavra, curta e firme como uma pedra no punho. Chega. Tânia saiu da casa de Rosana quase às 10 da noite. Elas combinaram de se ligar de manhã. Trocaram os números. Rosana anotou o telefone dela numa caderneta surrada. Tânia demorou para entender por que não no celular, mas depois percebeu. O telefone de Rosana era antigo, de teclas. Ela claramente não tinha facilidade com ele. Na escadaria, Tânia tirou o telefone do bolso e ligou para Zoé. Zoé era colega de escola, a única pessoa para quem Tânia podia ligar a qualquer hora, sem se desculpar pelo horário inconveniente. Amigas havia 30 anos, desde a 5ª série. Zoé era divorciada e sem filhos. Trabalhava numa seguradora e morava sozinha num apartamento de 2 quartos. Zoé, disse Tânia, assim que ouviu a voz na linha. Pode vir? Onde? Aqui no terminal do ônibus. Te mando o endereço. O que aconteceu? Não falo por telefone, só vem. Zoé ficou um segundo calada. Em meia hora estou aí. Não sai de lá. Tânia ficou parada na porta do prédio. A chuva tinha quase parado, mas o ar estava úmido, pesado. Ela levantou o capuz, encostou na parede da entrada. Da esquina saiu um homem com cachorro, passou por ela, acenou de cabeça como para um vizinho. Tânia acenou de volta. Era estranho pensar que naquele prédio morava Rosana, que na janela do 3º andar estava sentada naquele momento a filha dela, Letícia, e que toda aquela vida alheia, até aquela noite, não tinha nenhuma ligação com Tânia, e agora estava ligada para sempre. Zoé chegou de aplicativo, saiu, pagou o motorista, virou-se para Tânia. Baixinha, atarracada de jaqueta curta e jeans, com cabelo curto. Ela na escola já era assim, determinada. Só que naquela época o cabelo era comprido. Então conta, disse Zoé. Tânia contou. Resumido, sem lágrimas, as lágrimas por alguma razão não vieram nenhuma. Sobre o mercado, sobre a sacola alheia, sobre a notificação, sobre Rosana, sobre os brincos da mãe, sobre a filha Letícia, sobre Marcelo, que para uma mulher estava desaparecido, e para a outra era o marido que chegava em casa dizendo, não começa. Zoé ouviu sem interromper. Só uma vez disse, entendi. Quando Tânia se calou, Zoé tirou os cigarros, acendeu, tragou, soltou a fumaça para o lado, para não sair em cima de Tânia. Então, disse Zoé, agora a gente vai lá em cima. Vou conhecer sua Rosana. Vou ver os documentos com meus próprios olhos. Depois a gente pensa o que fazer. Zoé, talvez não precise perturbar? Está tarde já. Tânia, você para agora. Tarde é quando o marido começa uma terceira vida. Não agora. Elas subiram de volta. Rosana abriu sem perguntas. Zoé se apresentou, foi direto para a cozinha, sentou à mesa, abriu a pasta com os documentos à sua frente, leu com atenção, erguendo cada folha uma por uma. De vez em quando fotografava com o telefone, a notificação, a cópia do boletim, o recibo que Marcelo havia escrito para Rosana por 40 mil. Tem recibo, disse Zoé sem levantar a cabeça. Isso já é bom. O que tem de bom? Perguntou Rosana. Que tem um papel. Com papel conversar é mais fácil do que sem papel. Letícia saiu do quarto, ficou parada na porta, olhou para Zoé. Zoé acenou de cabeça para ela, de igual para igual. Letícia voltou para o quarto, mas deixou a porta aberta. Estava ouvindo. Zoé se endireitou e esfregou o nariz. Então, meninas, o plano é simples. Agora, antes que fique tarde, a gente vai à delegacia. Rosana atualiza o boletim de ocorrência, que o homem foi encontrado. Mas as circunstâncias não são as que pareciam. Tânia dá uma declaração de que Cardoso é seu marido, que durante esses dias ele voltou para casa. Isso precisa ser registrado em papel com data, para que depois ele não possa dizer que as duas inventaram tudo. Hoje mesmo. Rosana ficou desconcertada. Hoje mesmo. O plantão funciona 24 horas.
E Rosana, leva o recibo. E a troca de mensagens, se tiver no telefone. Tudo que for sobre dinheiro. Tem mensagens, disse Rosana baixinho. Escrevi para ele quando vendi os brincos, para ficar um registro. Ótimo. Zoé a olhou com respeito. Leva tudo. Tânia ficou calada. Tinha a sensação de que sua vida corria agora sem a sua participação. Pessoas rápidas e precisas faziam o que precisava ser feito, e ela simplesmente as seguia. Mas aquela sensação não era assustadora. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, alguém ao seu lado não exigia decisões dela, mas simplesmente dizia: é assim, passo a passo. Para a filha, Rosana disse: Letícia, logo volto. Não abre para ninguém. Letícia acenou. Já na porta, ela de repente se aproximou da mãe e a abraçou. Rápido, sem jeito, como abraçam os adolescentes. Depois recuou, baixou os olhos. Rosana tocou rapidamente o ombro da filha e saiu. Até a delegacia foram de aplicativo. No carro ficaram em silêncio. O plantão acabou sendo aquela mesma delegacia do outro lado da rua do mercado, aquela que Tânia passava toda a noite sem pensar. Lá dentro era corriqueiro. Paredes amarelas, corredor longo, algumas cadeiras de plástico na janelinha do plantão. Cheirava a pó e linóleo velho. Na janelinha estava sentado um delegado de meia-idade, folheando um caderno. Zoé se aproximou primeiro, explicou com calma. A cidadã Ferreira deseja atualizar o boletim de ocorrência apresentado anteriormente sobre um desaparecimento. E a cidadã Cardoso vem prestar esclarecimentos sobre as mesmas circunstâncias. O delegado olhou da janelinha para as duas mulheres. Não disse nada. Apenas acenou de cabeça, anotou os sobrenomes. Uns 20 minutos depois, veio até elas um funcionário à paisana. Jovem, uns 35 anos, de suéter sob o paletó. Ferreira, Cardoso, vamos comigo. A sala era pequena, mas para duas pessoas não destinada. As sentaram em cadeiras junto à parede. O funcionário, que se apresentou como André Sérgio, abriu o computador, achou o material do boletim de Rosana, verificou o sobrenome mais uma vez. Então, disse ele, Ferreira Rosana Paula, boletim de ocorrência por desaparecimento de Cardoso Marcelo Rodrigues. O que deseja acrescentar? Rosana falou de forma desconexa, mas Zoé uma vez disse baixinho, com ordem. E Rosana se recompôs. Contou sobre o RG na bolsa, sobre a conversa na porta, sobre como 3 dias antes o homem foi embora e desligou o telefone, e que naquele dia ela ficou sabendo que ele estava vivo, morando com a esposa legítima. André Sérgio digitava. Às vezes fazia perguntas de novo sobre datas. Às vezes parava e precisava mais. Os brincos da mãe. Que valor seria? Aproximadamente. O recibo é de qual data? Os 40 mil eram em espécie ou por transferência? Depois se virou para Tânia. Então a senhora é a esposa de Cardoso Marcelo Rodrigues? Sim. Casados desde que ano? Desde 2008. Tânia falava baixinho. André Sérgio não a apressava, não interrompia, digitava com ritmo. Registrou que nas datas mencionadas no boletim, Marcelo Rodrigues voltava para casa, que estava ausente apenas no período da noite, justificando as saídas como bico, que não havia informado a esposa sobre o relacionamento com a cidadã Ferreira e que na prática naquele período levava uma vida dupla. Quando assinaram as declarações, a mão de Tânia tremeu levemente. Não de medo, mas de cansaço. Ela assinou e pensou. Agora, nesta folha com carimbo, tudo se tornou real. Não uma conversa na própria cabeça, não uma suspeita, um papel. André Sérgio explicou com calma. Por conta das ações de estelionato em relação a Ferreira, seria realizada uma apuração. Os materiais seriam encaminhados ao setor correspondente. Ela precisaria comparecer mais uma vez para registrar o boletim separado sobre esse fato. O boletim de desaparecimento seria encerrado, os fundamentos cessaram. Para o restante, que ela se prepare, reúna todos os comprovantes, mensagens, recibos.
É um processo longo, disse ele. Não é questão de uma semana. Estamos prontas, disse Zoé pelas duas. Quando saíram da delegacia, era bem depois da meia-noite. Tânia respirou o ar frio, ajeitou o colarinho. Zoé a olhou. Então, vamos? Para onde? Para sua casa. Seu Marcelo claramente ainda não dormiu. Está sentado, nervoso. A gente precisa ir lá agora. Não só você, mas nós duas. Entendi. Rosana foi colocada num aplicativo, mandada para casa, para a Letícia. Combinaram de se ligar no dia seguinte. Elas mesmas foram até a casa de Tânia. Na porta do prédio, Zoé disse baixinho: Tânia, me escuta. Se ele começar a berrar, não se justifica. Fica calada ou fala curto. Estou do seu lado. Dou o sinal. Se ficar ruim mesmo, tenho o telefone no bolso da jaqueta, ligo para a polícia. Entendi. Não assina nada que ele enfiar na sua frente. Nem para o apartamento, nem para nada. Diz que discutimos amanhã. Entendi. Elas subiram ao segundo andar. Tânia tirou as chaves. A mão estava tranquila, ela mesma ficou surpresa. Abriu a porta. No corredor a luz estava acesa. Da cozinha vinha cheiro de batata frita. Marcelo havia enfim decidido se servir. Normalmente esperava que a mesa fosse posta para ele. Zoé entrou atrás. Descalçou os sapatos em silêncio. Marcelo estava sentado à mesa, comendo direto da frigideira. Na frente dele havia uma garrafa de cerveja, pela metade. Ele levantou a cabeça. Viu Tânia, depois Zoé, depois a sacola branca na mão de Tânia. Você estava onde? O tom era irritado, mas não logo agressivo. Coloquei o Dinho para dormir sozinho. Já passou da meia-noite. Tânia foi até a mesa, colocou a sacola no chão, tirou a pasta com os documentos e a pôs na frente do marido do lado da frigideira. Marcelo engessou. Primeiro olhou para a pasta, depois para o rosto da esposa, depois para Zoé, parada na porta. O que é isso? Disse ele devagar. Lê, disse Tânia. Marcelo pegou a folha de cima, olhou. Por um segundo o rosto dele ficou vazio, do mesmo jeito que na casa de Rosana, quando a máscara tinha caído. Depois ele sorriu com um canto da boca. Que bobagem é essa? Que ferreira? Quem é essa? A mulher para quem você estava desaparecido há 3 dias, disse Tânia. Eu fui até ela. Marcelo pousou o garfo com muito cuidado na borda da frigideira. Você foi até ela, ele repetiu. Não era pergunta. A voz ficou mais baixa, e aquela baixeza fez Tânia sentir pela primeira vez naquela noite uma pontada no peito. Ela conhecia aquela voz. Era assim que ele começava quando queria confundir. Zoé deu um passo para longe da porta. Sem agressão, com calma, simplesmente foi ficar ao lado de Tânia. Fala direito, Marcelo, disse Zoé. Hoje ela não está sozinha. Marcelo transferiu o olhar para Zoé. Dava para ver que ele estava calculando o que ela estava fazendo ali, o que elas já tinham feito, a quem e o que já tinham dito. Tânia, ele se virou de volta para a esposa e a voz ficou mais suave, mais segura. Você me escuta. Essa Rosana é uma mulher desequilibrada. Mal a conheço. Ela se pendurou em mim no trabalho, inventou umas coisas. Eu nem sabia que ela foi à polícia. Ela tem o recibo de 40 mil com sua assinatura, Zoé disse com calma. Um recibo. Marcelo nem piscou. Eu de fato emprestei para ela, quer dizer, não eu para ela, não ela para mim. Isto é, olha, é uma história longa. Vou explicar. Tânia, você me conhece. 20 anos juntos. Eu nunca faria com você. Marcelo. Tânia o interrompeu. Era incomum interrompê-lo. Antes ela sempre ficava quieta quando ele começava a explicar. Para ela você estava desaparecido. Para mim era o marido que vivia de bico e para todo mundo um homem de respeito. Conveniente, né? Onde precisava pegar, você estava. Onde precisava responder, você sumia. Marcelo se levantou ligeiramente. O que você está dizendo? O que existe, disse Tânia. Ele começou a falar mais rápido. Primeiro que Rosana era culpada, ficou se jogando em cima. Depois que iria devolver o dinheiro, só não tinha tido tempo ainda. Depois que Tânia transformava mosca em elefante. Depois que tinha aparecido Zoé,
E agora ela estava influenciando Tânia como sempre, porque a própria vida dela não deu certo. As palavras vinham uma atrás da outra, compactas, sem intervalo, para que Tânia não conseguisse se meter. Antes aquilo funcionava. Em 10 minutos, Tânia já não sabia de onde a conversa havia começado e, por alguma razão, a culpada sempre acabava sendo ela. Mas hoje, na cabeça dela, estava uma imagem simples e única. Rosana na cozinha, dedos finos sem anéis, valeriana embaixo da língua. Não vai funcionar, Marcelo, disse Zoé com frieza. Ela tirou o telefone do bolso, virou a tela para Marcelo. A gente saiu da delegacia agora há pouco. Os boletins foram lavrados, as declarações foram assinadas. Daqui para frente você conversa com o delegado, não comigo. Marcelo ficou encarando o telefone, depois Zoé, depois Tânia. E aí Tânia viu com nitidez. Ele finalmente ficou com medo. Não por ela, não pela família. Por si mesmo. Tânia, ele disse com uma voz completamente diferente. Tânia, pelo menos vamos acordar o Dinho que ele diga. A gente é família. Não envolve o Dinho, disse Tânia baixinho. Vai dormir na sala. Agora vou pegar as coisas. Que coisas? Minhas e do Dinho. Você enlouqueceu? É de noite. A Zoé me espera. Zoé acenou de cabeça. Tânia foi ao quarto do filho. Dinho dormia de lado, de joelhos dobrados. Ela tocou devagar no ombro. O filho abriu os olhos, não levou susto, olhou com atenção. Meu filho, Tânia sussurrou. Se veste. A gente vai para a casa da tia Zoé por um tempo. Dinho não perguntou nada, simplesmente sentou, tateou os pés até achar os chinelos e foi se vestir. E justamente por não ter ficado surpreso, Tânia sentiu algo apertar no peito. Ou seja, estava esperando faz tempo. Para ele, não era de repente. 40 minutos depois, eles saíam do apartamento. Marcelo estava parado no corredor, encostado de ombro na parede, calado. Só olhava. Quando Tânia já estava na porta, ele disse: Tânia, você vai voltar. Tânia se virou, olhou para o marido. O pai do seu filho, a pessoa com quem havia vivido quase 20 anos. Vou pensar, ela disse e saiu. Na escadaria, Dinho silenciosamente pegou a mão dela, como quando pequeno, embora já tivesse 11 anos. Zoé foi na frente com a mala. Lá fora, o aplicativo chamado As esperava. A primeira noite na casa de Zoé, Tânia praticamente não dormiu. Dinho adormeceu rápido na cama aberta da sala, debaixo de uma manta que Zoé tirou especialmente do armário. Tânia ficou deitada na cama dobrável da cozinha, olhando para o teto, onde os reflexos do poste lá da rua brincavam, e ouvia como o telefone na bolsa vibrava. Primeiro de 10 em 10 minutos, depois de 15 em 15. Marcelo ligava, ela não atendia. Quando o telefone parou, vieram as mensagens. A primeira era raivosa. Você enlouqueceu completamente. O filho dormindo em casa alheia. A segunda, acusadora. Você abandona a família por causa de uma desconhecida. A terceira, uns 20 minutos depois, num tom diferente, mais suave. Tânia, não dormi. Entendo que errei. Vamos conversar. Não por telefone. Você é minha esposa. Esposa. Antes aquela palavra funcionava. Nela se sustentava tudo. A esposa precisa compreender, a esposa precisa aguentar, a esposa não deve lavar a roupa suja em público. Tânia ficou deitada e pensou em quantas vezes, nesses 20 anos, aquela palavra havia lhe fechado a boca. Não em momentos de violência. Não, Marcelo nunca levantou a mão. De outro jeito, baixinho nas entrelinhas. Não fica me bisbilhotando. Não me envergonha na frente das pessoas. Quem outra pessoa te aceitaria assim? Perto do amanhecer, ela finalmente cochilou. O divórcio foi rápido. Zoé a levou até uma advogada, colega de trabalho. A petição ao juízo, elas redigiram no mesmo dia. A advogada, uma mulher de certa idade, ouviu, acenou de cabeça umas 2 vezes e disse apenas uma frase. Não lamenta, minha filha. Depois resolvemos. E não ficou explicando mais nada para não complicar.
Dentro de uma semana ficou claro que Rosana não havia sido a primeira. Isso veio à tona por acaso, através da vizinha de Marcelo no prédio. Aquela a quem ele havia pedido um dinheiro emprestado emergencial para tratamento de um parente, 3 anos atrás. A vizinha ligou para Tânia ela mesma, pediu para se encontrar. Sentaram num banco perto da casa dela. Dona Dalva, era assim que todos a chamavam, contava e tocava arrependida no braço de Tânia. Eu achava que vocês estavam bem. Não sabia. Ele me dizia: Dona Dalva, o sobrinho precisa de uma cirurgia. Precisa de 30 mil até sexta. Na segunda devolvo e o meu investimento acabou de vencer. Eu dei da pena, é parente. E então? Perguntou Tânia. Nada, nem na sexta nem na segunda. Fico sem coragem de cobrar, ele é vizinho afinal. Penso, se calhar ainda há problemas com o tratamento. Mais de um mês depois encontro ele no pátio. Pergunto com cuidado: Marcelo, como vai o sobrinho? E ele me olhou como se eu fosse idiota e disse: Que sobrinho? E passou em frente. Fui sentar no banco. Achei que tinha confundido alguma coisa, mas depois lembrei que estávamos sentados no seu aniversário, e eu dei o dinheiro para ele no corredor. Ninguém viu. Ele disse: Depois. Dona Dalva ficou calada. Não vim por causa do dinheiro. Deus está com o dinheiro. Vim dizer que você, filha, não é a única assim. Sou velha boba, mereci, acreditei, dei. Mas se ele pegou de mim, de vizinha, pegou de outros também. Se calhar alguma coisa sumiu de casa e você se culpava. Tânia então voltou para a casa de Zoé, sentou na cozinha e pela primeira vez em todo aquele período chorou. Não alto, não em soluços, baixinho, no pano de prato, para Dinho não ouvir. Zoé serviu chá para ela, pôs na frente e ficou calada, sem se intrometer. Só uma hora depois disse: Tânia, tudo bem, é assim que tem que ser. Não chora agora, vai aparecer depois. Depois surgiu mais uma mulher do interior, onde Marcelo ia a trabalho. Era mais jovem do que Rosana, uns 30 anos, com uma criança pequena. Marcelo prometeu ajudar com a compra de um carro. Disse que um conhecido estava vendendo um bom, que era só dar o sinal. Ela deu. O carro não apareceu. O Marcelo também. A mulher foi à delegacia com boletim semelhante, e o delegado, o mesmo André Sérgio, que acompanhava a apuração no caso de Rosana, reconheceu o sobrenome. Não disse nada diretamente, não podia, mas sugeriu com cuidado: A senhora não está sozinha com essa história. Se quiser, posso passar seu telefone para outra requerente. Pede que ela ligue para você. Assim se encontraram. A mulher foi até a casa de Tânia, sentou na mesma cozinha, e elas ficaram sentadas conversando por muito tempo. Aquele era um período estranho. Tânia de repente entendeu que o marido dela não tinha uma vida paralela, mas uma teia inteira. Fios pequenos se estendendo até mulheres diferentes em bairros diferentes. Por um lado, os brincos da mãe, por outro, a aposentadoria da vizinha, mais além, o sinal do carro. Em todo lugar, a mesma coisa. Palavras bonitas, promessas, gestos carinhosos, e o mesmo desfecho, ele sumia. Marcelo, de fato, tentou chegar ao filho, esperava por ele depois da aula, aparecia na saída algumas vezes, ficava na porta. Uma vez Dinho chegou para Tânia na casa de Zoé mais quieto do que o normal. Não tirou o casaco logo, sentou no banquinho do corredor e Tânia entendeu de imediato que tinha acontecido alguma coisa. Filho, o papai te encontrou? Dinho ficou um segundo calado. Disse que você está destruindo a família, que nos colocou para brigar com ele, que você maltrata a vovó, que não deixa a gente se ver com ela. E você? Eu disse que a vovó mesma não liga. Dinho deu de ombros. É verdade mesmo. Era verdade. A sogra, mãe de Marcelo, uma mulher rígida e áspera, depois da saída de Tânia, ligou uma vez. Não para perguntar como elas e o Dinho estavam. Não sobre moradia, não sobre a escola. Disse apenas: Tânia, você pensa bem. Os homens da nossa família são todos direitos. Deve ser você que inventou alguma coisa. Volta enquanto não é tarde demais. E pronto. Desde então, silêncio. O papai disse mais alguma coisa?
Perguntou Tânia. Pediu para eu ir com ele. Disse que ia me levar para casa agora mesmo. E você? Jim olhou para a mãe direto. Os olhos dele estavam adultos, não de um menino de 11 anos. Disse que não ia. Disse, pai, eu não quero voltar. Lá em casa fica pesado o tempo todo. Tânia se abaixou na frente do filho, abraçou-o baixinho. Sem lágrimas. Todas já tinham sido choradas no pano de prato naquela cozinha. Simplesmente o puxou para si e ficou segurando. Com Rosana, elas não ficaram amigas de imediato. Havia coisas em comum demais entre elas e dolorosas demais. Às vezes Tânia a olhava e pensava, que par estranho somos nós. Duas mulheres que amaram o mesmo homem e para ele foram convenientes, nunca amadas, não próximas, convenientes. Entre elas havia constrangimento. Por muito tempo não dava para falar de nada além de assuntos práticos, que documentos, onde entregar, a quem ligar. Mas aos poucos, em uma semana, em 2, em 3, algo foi mudando. Elas iam juntas ao delegado, sentavam juntas nos corredores, esperavam juntas. Uma vez Rosana trouxe pastéis de palmito caseiros, quentes, embrulhados num pano de prato limpo. Disse, para o caminho, para você e o Dinho. Tânia ficou sem jeito, não sabia como aceitar. Depois aceitou. E mais uma semana depois ela mesma levou para Rosana um pote de geleia caseira, de morango da estação passada, das suas reservas do ano anterior que ela e Zoé tinham levado do apartamento. Rosana olhou para o pote, depois para Tânia, depois disse baixinho, obrigada, e foi para a cozinha. 2 meses depois, Tânia alugou um apartamento pequeno, de um cômodo perto da escola do Dinho, para o filho poder ir a pé. 3º andar, janelas para o pátio. Cozinha de 6 metros, quase igual à de Rosana. O salário de Tânia era médio, dava para viver no limite. No limite, mas ainda assim dava. A pensão alimentícia. Marcelo pagava de má vontade, via departamento contábil e nem sempre o valor completo, mas também era alguma coisa. As noites eram as mais difíceis. Quando Dinho já havia dormido, a louça estava lavada, o varal estendido, e de repente caía um silêncio tal que Tânia ouvia a televisão ligada no apartamento dos vizinhos de baixo. Em momentos assim, chegava a dúvida, aguda, desagradável. Fiz certo? Não fiz bobagem? Talvez devesse ter aguentado, não exposto à situação? Talvez o Dinho me culpe mais tarde? Talvez na minha idade não se começa do zero. Em uma dessas noites, ela ligou para Zoé. Zoé, estou com medo. De quê? Não sei, só com medo. Zoé ficou calada, depois disse, Tânia, esse é um medo normal. É o medo de quem começa do zero. Ele existe, mas é diferente, sabe? Antes você tinha medo de abrir a boca. Agora tem medo de não conseguir. Esse já é um medo adulto. Com ele se convive. Tânia guardou aquela frase. Medo adulto. Com ele não se precisa se culpar. Com ele dá para dormir. Marcelo foi convocado mais algumas vezes. Pelos casos de Rosana, de Dona Dalva, da mulher do interior. O divórcio foi concluído depois de 4 meses. Marcelo compareceu à audiência, estava com uma camisa limpa, mantinha a postura ereta, dizia que estava pronto para preservar a família. A juíza ouviu, olhou para Tânia e perguntou, a senhora insiste? Tânia disse, sim. Era uma palavra curta, única, e ela foi no ônibus para casa e a repetia mentalmente várias vezes. Sim, sim, sim. Passou quase exatamente 1 ano. Era um novembro igualmente chuvoso, as calçadas igualmente úmidas, um anoitecer igualmente cedo. Numa sexta-feira depois do trabalho, Tânia entrou naquele mesmo mercado perto do terminal do ônibus. Agora passava por ali raramente. Era caminho mais longo, inconveniente do lado de onde ficava sua nova casa, mas, justamente naquele dia, precisava de pão e maçãs, e o mercado perto de casa tinha fechado para a reforma. Ela entrou, foi até as cestas, pegou uma. Lá dentro estava tudo igual. Luz amarela, placa queimada, Dona Zilda no caixa. Dona Zilda, ao ver Tânia, ergueu as sobrancelhas com surpresa, acenou de cabeça como para a velha conhecida. E mais nada.
Aqui não gostavam de perguntas a mais. Tânia reuniu os produtos sem pressa. Pão, leite, 2 maçãs, uma embalagem de ricota. Pagou, foi até aquele mesmo balcão comprido perto da janela, colocou a sacola no tampo de plástico. Lá fora, pela vidraça, caía chuva. Os faróis dos carros se espalhavam no asfalto molhado. No ponto, pessoas esperavam. Tânia olhou para a mesa. A mesma superfície toda riscada, a mesma borda perto da janela, o mesmo lugar onde havia colocado sua sacola um dia ao lado da sacola da mulher de casaco cinza. Ela de repente se lembrou de tudo de uma vez, como estava parada ali, como pegou a sacola alheia por reflexo, como viajou no ônibus sem suspeitar que na sacola estava a sua vida verdadeira, reunida não dos seus, mas de documentos alheios. Naquela época, aquilo lhe pareceu o erro mais grave, trazer para casa, para a sua cozinha, um papel em que o seu marido vivo constava como desaparecido para uma outra mulher. Uma verdade alheia que ninguém havia pedido que ela soubesse. E agora, 1 ano depois, ela pensava diferente. Às vezes um erro não é uma catástrofe. Às vezes um erro é a única porta que pode se abrir, porque pela porta certa ninguém iria. Naquela noite, ela não estava se preparando para descobrir nada novo sobre Marcelo. Ela ia para casa fazer jantar, colocar o frango no fogo, aguentar. Uma sacola, por acaso, a tirou daquela vida pela gola do pescoço. Tânia verificou com cuidado as alças da sua sacola. Estavam firmes. Arrumou o pão de forma a não amassar. O cupom desta vez ela colocou no bolso do casaco, não na carteira, e foi para a saída. Na porta do mercado a esperava Dinho. Em 1 ano ele havia esticado. Estava já na altura do ombro da mãe. De boné, com a mochila escolar, num casaco do qual as mangas já tinham ficado curtas. "Mãe", ele disse. Demorou. Tinha fila. Certo, Dinho sorriu. Com calma, como alguém de sua casa. "Vamos?" Tânia olhou para o filho, para as luzes do anoitecer. Para as janelas amarelas do prédio de 5 andares na frente, ali em algum lugar no 3º andar, morava Rosana, na casa de quem elas e o Dinho às vezes iam visitar. E Letícia, que havia crescido, tinha entrado no curso de enfermagem, abria a porta para elas. Ela olhou para o ponto, onde o ônibus dava a volta no seu eterno terminal. Para a delegacia do outro lado da rua, um prédio cinza comum que havia deixado de assustar, porque Tânia sabia agora o que havia lá dentro, que lá sentavam pessoas iguais às outras, e que um papel com carimbo não é nada assustador, é só um papel. "Sim", disse Tânia. "Vamos", e eles foram. Dinho pegou a sacola dela, colocou no próprio braço, já estava grande, já ajudava. Tânia ajeitou o colarinho, pisou numa poça sem perceber, riu baixinho por ter molhado o pé. Dinho também sorriu. O lar deles era outro agora. Pequeno, apertado, com uma cozinha de 6 metros, sem xícara com café frio que ninguém retirava. Mas naquele lar, ninguém sumia quando era hora de responder. Ninguém constava como desaparecido por estar se escondendo da verdade. E Tânia, ela sabia disso com firmeza agora. Não tinha mais medo de abrir nenhuma sacola alheia, nenhum papel alheio, nem os próprios olhos. Obrigado por terem escutado esta história. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.